coordenador da COJAD. Deus continue abençoando. Eu admiro muito a postura do irmão Leandro, um homem dedicado na obra do Senhor. Deus continue te abençoando poderosamente, dessa forma que Deus tem lhe usado. Rever aqui o nosso querido pastor Adalto, é uma honra estar contigo também, é uma alegria imensa. E abraçando aqui esses companheiros, eu estou cumprimentando também todos os meus companheiros aqui na minha retaguarda, louvando a Deus pela coordenação da COJAD. Louvar a Deus pela vida do Mateus, que fez o contato conosco, né? Mateus é uma bênção, um amigo da gente, servo do Senhor, que fez o contato a pedido da diretoria da COJAD, para que aqui estivéssemos servindo a Deus com vocês. Meus filhos, de fato, não puderam vir, como o pastor vos falou, de fato, eles não estão conosco aqui, porque estão em um congresso também de jovens, ali na congregação do Cláudio Honor Cinti, na cidade de Araçatuba. Eles estão envolvidos ali, pastor. Um é trombonista, segundo líder da COJAD, outro é baterista, né? Eles tocam, servem ao Senhor, então eles estão lá fazendo a obra. E a gente fica muito feliz de ver os nossos filhos envolvidos na obra do Senhor, né? É uma alegria imensa. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor, louvando a Deus por toda a COJAD. Nós já sentimos a presença de Deus aqui, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui ainda mais abençoados pelo poder da palavra. Amém, queridos? 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 a 5. Eu quero pregar hoje sobre os 5 presentes de Deus para a igreja. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel 18, 1 a 5. Os que encontraram, digam amém, amados. Amém. Nós vamos ler aqui nessa versão. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi como também as suas vestes, e até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Amém, meus amados? Eu quero ler com os irmãos novamente, apenas para que nós possamos guardar esse texto. Versículo 4, eu creio que está exatamente na mesma versão que eu tenho aqui também, é a Almeida corrigida, né? Então quero ler com os irmãos. O texto bíblico diz assim: e Jonatas se despojou da capa que trazia de sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, e a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Quantos podem dizer amém, meus amados? Fale comigo bem bonito. Esta noite, Deus tem 5 presentes para as nossas vidas. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Diga comigo para você guardar a palavra. Diga comigo capa. Diga comigo vestes. Diga comigo espada. Diga comigo arco. E diga comigo cinto. Quem pode adorar a Deus por esta palavra, meus irmãos? Queridos, nós acabamos de ler um texto da palavra do Senhor, texto por muito conhecido de todos os que são leitores da palavra de Deus. E esse texto aqui é um texto que Deus me visitou hoje à tarde, deu-me esse texto, exatamente porque ele fala sobre 2 jovens, 2 personagens bíblicos que ainda jovens se destacaram dentro do contexto de Israel. Nós estamos falando aqui de 2 personagens bíblicos, um Jonatas e outro Davi. Jonatas, filho de Saul; Davi, moço que Deus chama para uma grande obra. E o texto que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, é um texto que acontece exatamente depois de Davi vencer a Golias no capítulo 17. Quando você lê o capítulo 17, o contexto da história nos fala que Deus levanta Davi para vencer Golias. Golias estava afrontando o povo de Deus por mais de 40 dias, ou por 40 dias clamando e provocando o povo de Deus, perguntando se não havia um homem que poderia guerrear. Saul era um homem alto, a Bíblia nos fala que ele saía aos ombros de todos os demais homens de Israel,
alguns historiadores chegam a afirmar que Saul poderia ter por volta de 1,98 m a 2,05 m de altura, quando estava com a sua armadura. Era um homem forte, alto, imponente. Entretanto, a sua aparência não refletia a sua coragem. Ele tinha medo de enfrentar Golias, que tinha um pouco mais do que ele, 3 metros. Mas a coragem lhe faltava e a covardia lhe sobrava. Mas Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Deus sempre tem um Davi para levantar nos momentos de batalha. E a Bíblia nos revela que quando Israel estava despojada de um lutador, de um guerreiro, Davi se coloca à disposição, vai para a guerra e vai pelejar e vai batalhar. E a Bíblia nos diz que Davi entra na peleja com autoridade. Todos sabem a história. Davi vai em nome do Senhor e com apenas uma pedra ele atinge a cabeça do Golias. O Golias cai, ele corta a cabeça do gigante, levanta a cabeça do gigante. Todo Israel desce gritando: só o Senhor é Deus. Quem pode adorar a Deus? Porque Deus ainda faz essas coisas. Quando Deus faz isso, Davi sai do anonimato para exatamente para a publicidade de Israel. Davi, até o exato momento, era tão somente um anônimo no meio do povo. Mas Deus resolve tirar Davi do anonimato e honrar a Davi. Davi se transforma de um simples pastor de ovelha. Davi se transforma em um herói nacional. E a Bíblia nos revela que neste exato momento Davi atrai a admiração da família de Saul. Davi atrai a admiração de Saul e Davi atrai também a admiração da família de Saul. Tanto a família de Saul ficou admirada com Davi e tanto Saul ficou admirado com Davi, que o versículo de número 3, a Bíblia nos revela e nos diz que Saul, ou melhor, versículo 2, Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. Perceba que Davi não foi guerrear, Davi foi levar lanche para os seus irmãos, mas Deus estava escrevendo a história de Davi, porque é Deus que escreve a tua história, glória a Deus. Davi tinha projetado o retorno para a casa do pai, mas ele não sabia que a partir daquele momento ele já ia para o palácio. E quando ele recebe o convite, ele aceita, porque ele se torna admirado de Saul e também se torna admirado de Jonatas. A Bíblia nos fala então que surge uma aliança, surge uma amizade verdadeira. O texto do capítulo 18, versículo 1, diz assim, que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E a Bíblia nos revela que Jonatas o amou como a sua própria alma. Nós entendemos que aqui existiu uma ligação espiritual, existiu uma amizade espiritual verdadeira. Houve uma aliança profunda e sincera diante de Deus. E a Bíblia nos revela que Davi havia se tornado um herói nacional e havia ganhado alguns admiradores. Mas agora eu quero, antes de iniciar falando sobre os presentes que Jonatas deu a Davi, e fazendo esta comparação sobre os presentes que Deus também vai dar, ou já deu para cada um de nós aqui nesta noite, eu preciso fazer aqui, meus irmãos, uma explicação teológica, e eu preciso fazer uma apologia da fé, eu preciso defender o Evangelho, e eu preciso dar a você condições de defender algumas coisas que estão sendo faladas. Por exemplo, o versículo de número 1, a Bíblia diz que Jonatas amava a Davi, e que Jonatas o amava como a sua própria alma. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai assustar os irmãos. Muitos já sabem do que eu vou falar, mas alguns ainda não sabem. E eu preciso lhe informar que o movimento LGBT, principalmente conduzido por uma igreja chamada Cidade de Refúgio, que é coordenada e presidida por uma antes grande pregadora do Evangelho, chamada Lana Holder, ela afirma categoricamente que esse texto aqui explica a homossexualidade dentro da Bíblia. Eles afirmam que esse texto é a comprovação teológica de homossexualidade. É óbvio que esse é o mais ledo e demoníaco engano, porque nós sabemos que texto sem contexto é pretexto para heresia, mas eles afirmam que esse texto aqui
fala da homossexualidade, porque Jonatas amava Davi com a própria alma. Vejam como o diabo é ardiloso, vejam como o diabo é sujo, e eles pregam isso em cima dos púlpitos, dizendo que o amor de Jonatas por Davi era um amor homoafetivo, era um amor homossexual. Mas eu vim declarar que há poder no sangue de Jesus para repreender toda a ferramenta do diabo contra a palavra de Deus. E eu vim declarar para a igreja que o amor de Jonatas por Davi era um amor verdadeiro, era um amor santo e era um amor de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra amor, esta palavra que é usada, Jonatas amava a Davi. Esta palavra usada aqui no hebraico é a palavra ahabad, ou seja, a palavra ahabad, traduzida para o português, significa amizade, amor ágape, divino e fraternal. Você sabe onde esta palavra é usada também? Esta mesma palavra aqui que eu acabei de vos falar no hebraico, ela traduzida, ela também é usada da mesma forma no livro de Rute, capítulo 4 e versículo 15, referindo-se ao amor de Rute por Noemi. Então era o mesmo amor de Rute por Noemi, que era a sua nora amando a sua sogra, um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor real, um amor divino, um amor de Deus. Era o mesmo amor de Jonatas por Davi. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nas redes sociais está sendo lançado todo tipo de nojeira contra a palavra de Deus, mas o povo de Deus está firmado na palavra da verdade. Glória a Deus. Quantos podem adorar a Deus por esta palavra? E dentro desta explicação bíblica que eu vos dei, eu tenho aqui a imagem de Jonatas e eu tenho aqui a imagem de Davi. Jonatas e Davi aqui representam uma tipologia bíblica. E dentro desta palavra, Deus me deu uma revelação sobre a sua vida e para a sua vida. A Bíblia nos fala que Jonatas amou a Davi de toda a sua alma e entregou alguns presentes, para ser mais preciso, 5 presentes. Jonatas amou tanto a Davi que entregou a Davi a sua capa, que entregou a Davi as suas vestes, que entregou a Davi a sua espada, que entregou a Davi o seu arco, e entregou a Davi o seu cinto. Agora, esta tipologia bíblica significa o seguinte: Jonatas aqui representa a figura do nosso Deus, e Davi aqui representa a figura da igreja. Amém, meus amados? Fale comigo bem bonito. Jonatas representa o Deus Todo-Poderoso. Davi representa a igreja. Agora escute bem, eu tenho uma sentença de vitória para você se alegrar aqui. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Assim como Jonatas deu presentes a Davi, esta noite Deus está dando presentes para a igreja aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Quem crê que Deus vai te dar presentes espirituais? Levante as suas mãos assim. Você crê que a sua boca tem poder para abençoar a vida de alguém? Você crê? Então fale para alguém ao seu lado: Deus tem presente para a tua vida esta noite. Fale para alguém. Deus tem presente. Deus tem presente para a Cojate. Deus tem presente para o ministério. Deus tem presente para a igreja. Quem puder, dê o maior glória a Deus que você já deu desta noite. Quem crê que tem presente de Deus para a sua vida hoje? Levante a mão, deixa eu ver quem acredita que tem presente. Tem presente, oh glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero fundamentar biblicamente essa tipologia, porque toda tipologia, pastor Aguinaldo, ela tem que ser fundamentada na palavra. Eu não posso inventar uma tipologia, eu tenho que fundamentar a tipologia pela palavra. E qual é a fundamentação bíblica? A fundamentação bíblica é simples, mas profunda ao mesmo tempo. Por quê? Jonatas amou a Davi ao ponto de entregar o melhor que ele tinha, porque ele entregou a sua própria capa, entregou a sua própria veste, entregou sua própria espada, entregou seu próprio arco e ainda entregou o seu próprio cinto. Eram coisas pessoais,
eram coisas intrínsecas. Ele não comprou, ele entregou o que era dele. Ele era filho de rei e vestia o que tinha de melhor. Então eu entendo que Jonatas entregou o melhor para Davi. Quem está entendendo a revelação, diga glória a Deus. Da mesma forma que Jonatas entregou o melhor para Davi, Deus também entregou o melhor para a igreja, glória a Jesus. E João capítulo 3, versículo 16, isso aqui todo mundo sabe, e eu quero ver se você ainda vem na escola dominical e sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, glória a Deus. O melhor de Deus é Jesus. Jesus foi entregado para a igreja. Deus sempre deu o melhor para a igreja. Fale comigo, Deus sempre entregou o melhor para a igreja. Agora fala bem alto, quem estiver lá em Sorocaba tem que ouvir. Diga, o melhor do céu é Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque Deus só dá o que é melhor. Quem tem esperança que vai morar na glória? Quem tem esperança? Eu vou para a glória, eu sei que eu vou para a glória. E lá na glória eu sei que tem ruas de ouro, eu sei que tem muros de cristal. Mas o melhor do céu não é o muro de cristal. O melhor do céu não é a rua de ouro. O melhor do céu, aleluia, não são os anjos. O melhor do céu não é querubim. O melhor do céu não é serafim. O melhor do céu continua e sempre foi Jesus. E Ele entregou para a igreja, porque Deus tem sempre o melhor para a igreja. Quantos creem que Deus tem sempre o melhor para a sua igreja? Amém? Você pode profetizar para alguém? Diga para alguém, Deus tem o melhor para você. Fale para alguém que está do teu lado. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Eu estou sentindo Deus na casa. Deus tem presente para a igreja hoje. Deus tem presente. Agora, irmãos, vejam que Jonatas entregou quantos presentes? 5 presentes para Davi. Aí Deus falou comigo, esses mesmos presentes que Jonatas entregou para Davi, cada um deles tem um significado, e eu também entreguei esses presentes para a minha igreja. Aí eu fui ler a Bíblia e Deus começou a me revelar a palavra. Entenda, primeiro presente que Jonatas entregou para Davi era a capa. Fale comigo, a capa. Eu estive lendo a palavra de Deus, meus irmãos, e eu descobri a tipologia da capa. A capa na Bíblia tem tipologia de autoridade. Glória a Deus. Capa na Bíblia representa principalmente autoridade. Vocês se lembram, 2 Reis capítulo 2, versículo 8 a 15, quando Elias e Eliseu estavam caminhando. A Bíblia nos revela que antes disso, Eliseu conversando com Elias, aleluia, Elias disse para Eliseu, pede-me o que você quiser que eu te darei. Eliseu dá uma resposta que deixa Elias assustado. Eliseu diz assim, eu quero porção dobrada que está no teu, que você tem no teu espírito, porção dobrada do que você tem, porção dobrada do Espírito de Deus que está em ti, glória a Deus. Aí Elias diz, tudo bem, não tem problema, você vai receber, mas tem um detalhe, se você me ver sendo tomado de ti, então você vai receber a porção dobrada. Eliseu disse, deixa comigo, pastor, deixa comigo, aonde você for eu vou junto. Se você for tomar água, eu tomo água junto. Se você for almoçar, eu almoço junto. Se você for jantar, eu janto junto. Se o senhor for deitar, eu fico deitado na porta aguardando o senhor acordar. Eu não te largo, eu não te deixo, porque eu quero porção dobrada do Espírito sobre a minha vida. E a Bíblia diz que eles começaram a caminhar juntos, Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. E
De repente, a Bíblia nos diz que passou entre eles um carro de fogo, e Eliseu foi levado ao céu num redemoinho. E enquanto Elias estava sendo levado ao céu no redemoinho, ele soltou a capa, deixou a capa cair. E enquanto a capa estava caindo, Eliseu foi olhando a capa descer, 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 foi olhando a capa descer. Quem está entendendo a revelação vai dando glória. Foi olhando a capa descer, porque a capa não vem de baixo, a capa vem de cima, a capa vem de cima. Ele foi olhando a capa descer, ele pegou a capa, colocou a capa e voltou. Porque qual era o problema? Quando Eliseu atravessou o rio com Elias atravessou e ele bateu a capa no rio e o rio abriu, e ele passou junto. Mas irmão, sabe que sempre tem oposição, irmão. Sempre tem quem não acredita no nosso ministério. Sempre tem alguém, pastor, que acha que Deus não é na nossa vida. Então Deus tem que fazer alguma coisa para mostrar para quem não acredita que Ele é Deus na nossa vida. Aí lá vem Eliseu. Eliseu vai sem a capa e o pessoal está dizendo: tudo bem, ele passou o rio, quero ver ele voltar agora. Ele passou o rio, eu quero ver agora ele voltar. Elias abriu o rio e passou, eu quero ver agora se Eliseu vai ter. Mas eles não sabiam que Eliseu já estava com a capa da autoridade nas suas mãos. E quando vem Eliseu vem vindo, mas não vem vindo sozinho. Eliseu está caminhando e alguém olha de longe e fala: espera aí, é Eliseu? Sim, é Eliseu, mas ele está com alguma coisa diferente. E alguém fala: ele está com a capa de Elias, a capa da autoridade. E quando todos pensavam que Eliseu não ia passar o rio, Eliseu toca no rio com a capa e o rio se abre de novo, porque quem tem autoridade opera maravilhas, opera milagre. Quem quer receber a autoridade de Deus esta noite? Quem quer autoridade da parte de Deus? Deixa eu ver. Sabe por que eu digo que a capa representa autoridade? Porque a mesma autoridade que estava em Elias, quando Elias passou, foi transferida para Eliseu. E Eliseu atravessou o rio munido de uma autoridade. Deus me fez entender que a capa que Jonatas entregou para Davi representa a autoridade. E Deus tem autoridade para a tua vida nesta noite. É por isso que Lucas capítulo 10 versículo 19, a Bíblia diz assim: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu vim debaixo da autoridade de Deus te dizer que você está sendo munido de autoridade de Deus esta noite, aleluia. Autoridade contra os demônios. Quantos creem que você vai receber autoridade da parte de Deus? Os jovens da Cojade creem que vão receber autoridade da parte de Deus? Autoridade contra os demônios. Meus irmãos, eu me lembro muito bem, num culto ao ar livre que nós fomos realizar na cidade de Botucatu. Meus irmãos, nós estávamos ali dirigindo aquele culto, quando de repente um cidadão veio com fúria contra a equipe de evangelismo, para destruir a equipe de evangelismo, para bater na equipe de evangelismo. E nós tentamos segurar aquele homem. Era um homem alto, de mais de 1,80 m de altura. Ele era forte, acho que talvez até fizesse academia. Era um homem muito forte, mas estava possuído por demônios. E nós estávamos com um grupo de irmãos cantando, louvando, adorando a Deus, quando aquele homem ficou endemoniado. Nós tentamos segurar de todo jeito. Bem naquela hora, pastor, estava passando um carro da polícia, uma viatura da polícia. Desceu 2 guarda-roupa de dentro da viatura, irmão. Eles desceram para segurar o homem. Eles vieram cheios de autoridade. Deixaram a arma assim de lado, colocaram o cap e vieram cheios de autoridade. Quando foram pegar o homem, ele bateu no peito de um, jogou a 2 metros. Bateu no peito do outro, jogou a 2 metros. Os policiais ficaram olhando e dizendo: mas como que pode? Um homem tem uma força dessa. Mas o diabo não sabia que lá naquele culto tinha uma irmãzinha desse tamaninho, cheia de autoridade do Espírito de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso?
A irmã Neuzinha, pastor, eu tenho medo dessas baixinhas, cheias da glória de Deus. Eu tenho medo das irmãs baixinhas, cheias da glória. Ela desse tamaninho assim, a irmã Neuzinha, ela saiu de lá com o dedo levantado e falando línguas estranhas. E lá vem a irmã Neuzinha, lá vem a irmã Neuzinha. Quando ela chega na frente do endemoniado, eu olhei para ele, olhei para ela e pensei dentro de mim, ele vai dar um tapa nessa irmã, que nunca mais ela se acerta na vida. Amanhã vai ser dia de velório aqui em Botucatu. Ele vai quebrar a cara dessa irmã, mas eu também não sabia que ela já tinha a capa da autoridade nas mãos. Aleluia. Urabacalabaxandarábia. E ele avançou para cima da irmã Neuzinha e foi, Leandro, com as duas mãos para quebrar a cara da irmã. Mas a irmã Neuzinha, de 1,5 metros, levantou o dedo na capa da autoridade e disse: há poder no nome de Jesus, e o demônio caiu por terra. Quem quer receber a autoridade de Deus sobre a sua vida, recebe aí, recebe o presente de autoridade. Quem está sentindo o poder de Deus aí na sua vida, deixa eu ver, vai adorando, vai adorando. Eu estou sentindo Deus aqui. Mas não parou na capa, teve um segundo presente. Fale comigo, vestes. Sim, vestes. Esse foi o segundo presente que Jonatas entregou para Davi. Eu fui ler na Bíblia, e fazendo uma análise bíblica, eu descobri que biblicamente, quando a Bíblia fala de vestes, a Bíblia está falando de santidade. Quando a Bíblia fala de vestes, a Bíblia está falando de santidade. Quer ver? Quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 18, Deus está falando com uma igreja da Ásia, chamada Laodiceia, e ele diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que sejas rica, e compre vestes brancas para se vestir, a fim de que não apareça a vergonha da sua nudez. Meus irmãos, biblicamente, vestes na Bíblia é símbolo de santificação, é símbolo de santidade. Sabe qual é o segundo presente de Deus para a igreja? Uma vida de santidade. Glória a Deus. Deus quer usar uma igreja santa. Sabe, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, versículo 9, 10 e 21, eu não vou ler, para remir o tempo. Você sabe muito bem que o que evidenciou Adão e Eva, e o que fez com que Adão e Eva, eles soubessem que tinham perdido a glória de Deus, sabe o que foi, meus irmãos? Foi a nudez. Quando eles perceberam que já não estavam mais vestidos com a glória de Deus, e eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam, porque as vestes lhes faltavam. Ou seja, mais uma vez aqui, é Deus falando que a santificação, ela cobre a nudez do pecado. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Mas a Bíblia também continua falando, e agora é o exemplo de um jovem. Eu quero usar um exemplo de um jovem. A Bíblia não cita o nome dele, mas alguns teólogos dizem que este jovem era o próprio Marcos. Eu não posso dizer que é ele, mas a Bíblia, alguns teólogos dizem, aqui em Marcos capítulo 14, versículo de número 51 e 52, olha o que diz a Bíblia. A Bíblia nos fala o seguinte, que nos momentos onde Jesus é preso, um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Isto aqui tipifica alguém que quer servir a Deus sem santificação. Irmão,
Você não vai longe sem santidade. Você pode ser o maior cantor da igreja, mas sem santidade você não faz a diferença. Você não vai longe sem santidade. Você pode ser um grande teólogo, mas sem santidade você não chega lá. Você não vai longe sem santidade. Você pode ter muito dinheiro na conta bancária, mas se você não tiver a veste da santidade, você não consegue caminhar. E eu vim dizer, e nem sei se alguém vai dar glória a Deus, mas profeta não prega o que quer, profeta prega o que Deus manda pregar. E eu vim dizer esta noite que Jesus Cristo não mudou. Ele continua exigindo santidade da sua igreja. Ele continua exigindo santidade. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15, a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, assim como vosso Pai no céu é santo. Sede santos. Sabe qual é o presente de Deus para essa geração? O presente de Deus para essa geração é a santificação. Uma geração de jovens que se entregaram a uma vida de santidade vai ver Deus virar o Brasil de ponta cabeça com um avivamento. Quem tem coragem de dar glória a Deus, levante as mãos aí. Uma geração de jovens que abra mão do sexo antes do casamento. Uma geração de jovens que rejeite roupas agarradas e provocativas. Uma geração de jovens que abra mão da pornografia. Uma geração de jovens que abra mão de relacionamentos que Deus não se agrada. Uma geração de jovens que renuncie o pecado. Será uma geração que vai mudar a nação brasileira. Quem tem coragem de dar glória a Deus com esta palavra? Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Deus tem vestes, Deus tem santidade. Aleluia. Quem tem coragem de dar glória a Deus mais uma vez com essa palavra? Deus está falando para jovens aqui: santifica a tua vida, abandona esse namoro carnal. Meu Deus, ajuda eu a pregar, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Deus está falando com você, moça, abandona esse estilo que você está vivendo. Ficar com um, fica com o outro, fica com um, fica com outro. Você não é sabonete de rodoviária. O teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus está falando com você, jovem. Fica atirando para um lado, fica atirando para o outro, fica atirando para todo lado. Não tem uma vida santa. O inimigo está fazendo bagunça, tirando sarro da tua cara. Mas esta noite o diabo vai cair por terra e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia! Que bom que alguém ainda adora a Deus com essa palavra. Que bom que alguém ainda adora. Que bom que ainda alguém dá glória, ainda alguém dá glória, alguém dá glória, alguém ainda dá glória, alguém ainda dá glória, alguém ainda dá glória. Tem alguém que não gosta, mas tem crente aqui dizendo: fala a Deus que o teu servo ouve. Deus tem vestes, Deus tem veste, Deus tem santidade, aleluia. Mas tem um terceiro presente: espada. Fala comigo, espada. A Bíblia fala que Jonatas, além da capa, além da veste, ele agora vai e dá uma espada para Davi. E você já sabe o que significa a espada. Aleluia. Espada fala da palavra de Deus. E é por isso que Efésios capítulo 6 e versículo 17, a Bíblia fala: tomando sobretudo a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Quem ainda crê no poder da palavra de Deus? Sabe qual o presente que Deus deu para a igreja? Deus deu a palavra. Sabe qual é um dos maiores presentes que Deus deu para você, jovem? É a palavra. Olha, redobre a sua atenção. Você está dizendo: pastor, mas é tão difícil se manter em santificação. É tão difícil vencer as tentações nos dias que nós estamos vivendo.
Pastor, é um desafio tremendo vencer as tentações nesta geração virtual, pastor. Nesta geração aonde as coisas estão tão complexas. Irmãos, redobre a sua atenção para o que eu quero te dizer. Antes, para uma pessoa ter acesso a conteúdos pornográficos e coisas horríveis, ela tinha que sair da sua casa para ir ver alguma coisa. Hoje, se não tiver cuidado, isso entra dentro da casa dos jovens, dentro da casa dos adolescentes, dentro da casa de crianças. Eu preciso entregar o que Deus está falando. Eu estou me segurando aqui, pastor, mas eu preciso entregar aqui e falar o que Deus está falando. Há 2 semanas atrás, uma mãe chegou em mim desesperada e disse: pastor, eu peguei meu filho de 10 anos vendo coisas horríveis dentro do quarto. Pastor, o que eu posso fazer? Eu chorei junto com aquela mãe e disse: nós vamos orar juntos, minha irmã, e Deus vai dar vitória para você. A partir de agora você vai ter que dar uma olhada no conteúdo. Vejam bem, o diabo não está mais escolhendo idade, irmãos. O diabo está lançando seta em crianças de 7 anos de idade, em crianças de 8 anos de idade. O diabo está afetando e querendo envergonhar e transformar a nossa geração num lixo de pecado. Mas eu vim declarar que a nossa geração vai ser uma geração cheia da glória e da autoridade do Espírito de Deus. Quantos creem que vão vencer as tentações? Levante a sua mão assim, não faz assim. Aleluia, glória a Deus. Você crê que a tua boca tem poder para abençoar a vida de alguém? Você crê? Querido, sem medo de ser acusado, sem medo de ser julgado, fale para alguém se você quiser e diga: nós vamos vencer as tentações pela palavra. Fale para alguém. Meus queridos obreiros, nós também vamos vencer, porque nós também somos seres humanos e nós também precisamos vencer. Quem crê que vai vencer as tentações pela palavra? E eu quero te dizer, o presente de Jonatas para Davi foi a espada, e a espada, irmão Adalto, é a palavra. E é por isso que lá em Lucas capítulo 4, Jesus venceu o diabo e a tentação pelo poder da palavra. O diabo vinha de um lado e dizia: se você é o filho de Deus, manda que essa pedra também transforme em pão. E Jesus dizia: não, está escrito. Aí o diabo vinha de novo e dizia: olha, se você é o filho de Deus, você pode então se jogar daqui de cima, para que os anjos te defendam. E Jesus usava o que? O presente de Jonatas para Davi, a espada, a palavra, e dizia: não, Satanás, está escrito. E vencia mais uma vez. Aí o diabo disse: olha, se você prostrado e me adorar, eu vou te dar a todos os reinos desse mundo. Mas Jesus conhecia a palavra, ele tinha o presente de Deus, e ele disse: não, Satanás, para trás de mim, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Você quer vencer as tentações? Vença pelo poder da palavra. Quando você tem esse presente de Deus na sua vida, você fecha as brechas do seu ministério, você fecha as brechas da sua família, você fecha as brechas da sua vida, porque a espada, a palavra, é um presente de Deus. Hebreus 4:12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, que corta até a divisão da alma do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O Salmo 119, o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a
tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 119, quem está comigo na mensagem, deixa eu ver aí. Salmo 119 diz: como purificará o mancebo seu caminho, observando-o pela sua palavra. Quem pode dar glória a Deus por isso? Lucas capítulo 11 versículo 28, a Bíblia diz: bem-aventurado os que ouvem a palavra e guardam. Isaías 48, a Bíblia diz: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mateus capítulo 24 e 35, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora levante a sua mão, os cojadianos e toda a igreja em Valparaíso. Jeremias 1:12, o que viste, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E disse Deus: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Quem já recebeu o presente de Deus aí? Quem recebeu? Aleluia. Eu termino agora. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo a presença de Deus. Irmão, se você tiver a palavra, jovem, você pode entrar em qualquer faculdade, que não vai ter filosofia marxista que vai te transformar. Se você tiver a palavra, você pode passar pelos professores mais ideologizados do mundo, que nenhuma ideologia marxista e esquerdista vai acabar com você. Se você estiver firmado na palavra, nada vai impedir a tua caminhada. E eu vou liberar uma palavra para você dar um glória a Deus da largura do céu. O diabo projetou a tua queda, mas ele não conseguiu, porque você está firmado na palavra de Deus. Há uma glória aqui, levante a mão, há uma glória. Faz assim, cadê? Deixa eu ver quem está sentindo aí. Se você quiser, jovem, só os jovens, mas se a igreja quiser também, faça. Aperta a mão de alguém e diga: o diabo não vai te derrubar, porque você está firmado na palavra. Fale para alguém, se você quiser. Os jovens da Cojade, profetiza aí, profetiza. A igreja também, se quiser, profetiza. É Deus que está falando. O diabo não vai te derrubar, não vai te derrubar. Aleluia. Você está firmado na palavra. Agora escute. Quarto presente de Jonatas para Davi. A Bíblia fala que Jonatas dá um arco. Fale comigo, arco. Irmãos, eu vou te explicar. O arco e flecha eram exatamente um tipo de arma de longo alcance. Eu falei uma arma de longo alcance. Aí Deus me fez entender. O terceiro presente de Deus para esta geração é uma arma de longo alcance chamada visão estratégica. Deus está dando este presente para a igreja nos dias atuais. Deus está dando esse presente para os jovens que estão aqui nesse lugar. Deus está te dando uma visão estratégica. Por quê? Porque a flecha, ela é lançada ao longe. A flecha vai onde você não pode ir. Deus está te dando uma visão estratégica. Deus está mostrando para você que Ele vai te dar revelações para o futuro. Eu vim profetizar aqui para jovens: o teu futuro vai ser um futuro de vitória para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quem crê que Deus está te dando visão de futuro? Levante as mãos assim. E eu termino aqui agora. O quinto presente que Jonatas deu para Davi foi o cinto. Vamos recordar para você não esquecer. Diga comigo, capa. Fale comigo, vestes. Fale comigo, espada. Fale comigo, arco. E fale comigo, cinto. Queridos, quando eu leio na Bíblia Sagrada, cinto na Bíblia, eu vou para Efésios 6:14. A Bíblia diz: cingidos
os seus lombos com a verdade, cingindo os seus lombos com a verdade. Sabe o que o cinto representa? O cinto representa justiça, o cinto representa caráter cristão, o cinto representa segurança, o cinto, acima de tudo, representa a verdade e representa um caráter. Eu não vou ler para vocês, porque eu preciso orar, mas Jeremias capítulo 13, versículo 1 a 11, Deus dá uma visão para Jeremias, pastor. E a visão que Deus dá para Jeremias é essa seguinte: Jeremias, pega o cinto de linho, você vai tirar o cinto de linho, você vai colocar na fenda da rocha e vai deixar lá, você vai enterrar, e daqui a um tempo você vai voltar e vai pegar aquele cinto, aleluia. E quando Jeremias voltou e pegou o cinto estava apodrecido. Ele olhou para Deus e disse: Deus, olha esse cinto, está podre. Aí Deus falou assim: assim está a situação de Israel. A coisa é pesada, irmão, o texto é pesado. Assim está a situação de Israel. Sabe o que Deus estava falando para Israel? Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, o povo de Israel perdeu o caráter cristão. O povo de Israel perdeu a verdade. O povo de Israel não tem mais um caráter da minha verdade dentro deles. É por isso que o cinto representa teologicamente a justiça, representa teologicamente a verdade. E é por isso que João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Quem pode celebrar glorificando o nome de Jesus por isso? E é por isso que o cinto, quando Deus dá o cinto para o crente, representa que Deus está dando ao crente um caráter cristão. Deus está dando ao crente uma vida de verdade, não uma vida de mentira. E é por isso que João 4:23, a Bíblia diz: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que em alguns lugares já existem pessoas de uma vida dupla. Já existem pessoas que têm dois perfis na rede social, um para adicionar o povo da igreja e outro para adicionar os amigos da faculdade, para adicionar os amigos do bairro, porque não quer revelar o seu caráter cristão. Tem muitos lugares por aí, eu creio que aqui não tenha, mas eu conheço alguns lugares que tem jovens e adolescentes que já não vivem mais uma vida de verdade. Vai orando por mim que eu estou pregando a mensagem, meu irmão. Eu estou sentindo que Deus está falando. Quem pode dar glória a Deus com esta palavra? Já tem alguns lugares por aí que tem alguns adolescentes e alguns jovens que bloqueiam os pais, bloqueia no Instagram, bloqueia no TikTok, bloqueia nas redes sociais, e o pai, coitado, está achando que a filha tem uma vida santa, está achando que o filho tem uma vida santa, e quando vaza um vídeo desse, e chega para a liderança, ou chega para o pastor da igreja, e a gente vai tratar o caso, e diz: olha mamãe, fala com a tua filha, olha papai, fala com teu filho. Ele diz: mas eu não estou vendo nada, minha filha tem uma vida santa. Aí a gente diz: mas ela te bloqueou, minha querida, você não sabe disso? Dá uma olhadinha através de outro equipamento que você vai ver. E depois a mãe vem desesperada dizendo: meu Deus, eu estou triste com o que eu vi. Eu não imaginava que a minha filha tinha um comportamento desse no TikTok. Eu imaginava que a minha filha e meu filho tinham um comportamento desse no Instagram. Eu não imaginava isso. Sabe por quê? Porque tem jovens aí que estão bloqueando o pai, está bloqueando o líder, está bloqueando o pastor. Mas eu vim te dizer que você não consegue bloquear o céu ninguém bloqueia, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Quem tem coragem dá glória a Deus com esta palavra.
Urabacalabaxandarábia. A igreja não precisa mentir, a igreja tem a verdade. Deus está falando com alguém hoje aqui, e eu quero que você entenda que Deus fala do jeito que Ele quer. O que você é na igreja, Deus quer que você seja na tua casa. O que você é na igreja, Deus quer que você seja na tua faculdade. O teu perfil não pode ser bloqueado. Todo mundo tem que ver e saber que você é um adorador, que adora em espírito, é verdade. Posso orar com a igreja, pastor Aguinaldo? Posso orar? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Amarabachai. Deus tem presente. Deus tem presente. Deus tem presente para muitos jovens aqui hoje. Labaxandarábia. Deus está falando com você, meu filho, minha filha. Você não precisa de nada no mundo. Eu tenho o melhor para te entregar na terra. Deus está falando, minha filha, você não precisa ceder às pressões mundanas. Eu tenho um presente para você na terra. Meu filho, você não precisa buscar namorada no mundo. Eu tenho uma namorada para você na igreja. Tem jovem que não deu glória a Deus. Não sei porque não dá glória a Deus quando a gente fala isso. Tem que dar glória, meu filho. É Deus falando com você. Deus, aleluia. Dá um glória a Deus aí, os moços aí. Moça, Deus está falando, não precisa você buscar namorado no mundo. Deus tem uma bênção para você dentro da igreja. Às vezes a menina fala assim: eu vou sair e eu estou em busca de um príncipe montado num cavalo branco. Toma cuidado, minha filha. Ah, minha filha, toma cuidado. Daqui a pouco o príncipe vai embora e só fica o cavalo. Aí é lágrima, é choro. Tem muito moço que fala: eu vou em busca daquela princesa encantada. Toma cuidado, meu filho. Depois da meia-noite ela vira uma bruxa. Dá uma vassoura para ela que ela voa. Aí é lágrima. É a campanha de 7 dias, 21 dias. Sabe por quê? Porque foi buscar lá fora o que Deus tem aqui dentro para você. Quem pode dar o maior glória a Deus que você já deu nesta noite? Elebacalabaracheia, eminência labrassura barraia. Eu quero orar, pastor. Deus está me dando uma direção, e eu quero, debaixo da autoridade do pastor Aguinaldo, com a direção de Deus, eu quero orar aqui, irmão Leandro, por todos os jovens que estiver aqui hoje, porque Deus falou ao meu ouvido aqui, que vai dar presente para muito jovem aqui nesta noite. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Aleluia. Cadê a Laura? A Laura, né? Cadê a Laura? A Laurinha agora não é mais Laurinha, agora já é Laurona. Que eu conheci ela quando era desse tamaninho. Agora cresceu, não apenas na estatura, mas também cresceu na graça. Está louvando a Deus. Venha todos aqui para frente, meus filhos, meus queridos irmãos. Deus tem presente para a tua vida. Aleluia. Você não precisa do mundo. Aleluia, Deus tem presente para você. Assim como Jonatas presenteou Davi, hoje Deus está te presenteando com aquilo que você precisa. Você crê nisso? Deixa eu ver se você acredita. E não é só esses presentes que eu falei aqui que Deus tem para você não, tá? Esses aqui são presentes espirituais, mas eu também quero liberar presente para a tua vida. Deus tem presente para a tua vida, materiais também. Deus tem faculdade para você. Deus tem cursos no exterior para você. Deus tem gerência de empresa para você. Deus tem lugar de chefia para você. Deus tem um salário abençoado para você. Deus tem uma família abençoada para você. Deus tem presente para você na terra. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus tem presente. Elemon de plavassúria. Elebafácia. E algum jovem aqui, pastor, sofreu tanto na vida, pastor Pinho. Tem jovem que sofreu tanto na vida que diz: meu Deus, acontece com todo mundo, só não acontece comigo. Isso é para você saber que Deus está falando aqui. Quem crê que Deus ainda revela? Deixa eu ver, quem crê? Ontem à noite no congresso de unificado, pastor Claudio Norcinte, eu estava pregando, e o senhor sabe, o senhor é profeta de Deus.
O senhor sabe quando Deus fala com a gente? Eu estava quase terminando o culto, e Deus falou para mim: diga que há uma mãe aqui, que é mãe de uma menina, que ela está acordando assustada da noite, desesperada. O diabo tem visitado o quarto dela e ela tem se assustado, e a mãe está desesperada, porque ela tem ajudado, olha o que Deus falou, ela tem ajudado muitas crianças, e tem alegrado muitas crianças, mas ela diz: como é que a minha própria filha, eu não consigo resolver? E a igreja fez assim, ó, pum, explodiu, porque a igreja sabia qual era o problema. Sabe quem venha vindo pelo corredor daqui a pouco? A irmã que cuidava das crianças na igreja. Ela vem chorando com a criança, e a criança chega na frente, e ela testemunhou dizendo: pastor, eu orei, eu disse, eu ajudo tantas crianças, mas a minha própria filha não consegue dormir. Eu tenho uma notícia para dar para a igreja: de ontem para hoje, a criança dormiu perfeitamente, para a glória do nome de Jesus. E o mesmo Deus que falou ontem em Araçatuba, Ele está falando aos meus ouvidos aqui. Tem jovens aqui que estão dizendo: acontece com quem está na direita, acontece com quem está na esquerda, mas nunca aconteceu comigo. Deus fala para você hoje: se prepara, porque vai começar a acontecer com você também. Eu tenho presente para você também. E eu quero, com a permissão do pastor Aguinaldo, pedir que alguns obreiros possam andar entre esses jovens orando com imposição de mãos, e que algumas missionárias ou algumas irmãs possam orar pelas moças que aqui estão, pastor Aguinaldo, porque Deus vai visitá-los com autoridade, com poder. A igreja começa a orar. Enquanto nós oramos, os obreiros que o pastor Aguinaldo designavam orar, as obreiras que o pastor Aguinaldo designavam orar, e nós vamos interceder agora. Comece a orar, jovem, comigo, enquanto a Laura vai louvando a Deus. Vai orando, vai orando. Oh, vai orando, jovem, vai orando. Eu quero ouvir você orar. Aleluia. Eu quero ver você orar, quero ver você orando e glorificando. Oh, aleluia. Se tiver alguma missionária, alguma mulher de Deus que queira orar por essas jovens, se tiver alguma serva de Deus que quiser orar por alguma dessas jovens que está aqui, aleluia. Oremandarabas, Oremandarabashura Mahaya, Orabarabas, Oremandeko Manahas, Orabakalabasharabahas. Comece a receber presente agora. Orabas, Oremandarabacalabá, Orabakalabashurabahas. Deus está visitando você com presentes agora. Oremandeko Manahaya. Olha aí, tem jovens já recebendo. Oremandeko Manai, Shebi, Akomenehevácia, Orema, Shebi, Dominância, Lebai, Chokeminai. Já tem moças recebendo avivamento, já tem moços recebendo presente. Tem presente, tem presente, tem presente. Oreba calabarás, oreba calabacheia. Já tem moça sendo tocada por Deus ali, ó. Oremas, Orema, Soribicaia, Orema. Olha o que Deus está fazendo no meio da mocidade de Mão Leandro. Olha o que Deus está fazendo. Oh, aleluia. Oh, Jesus já está visitando os jovens. Aleluia, aleluia. Nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Aleluia. A igreja adore. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deus está te visitando. Tem presente. Quem crê que tem presente, abre a boca e dá a maior glória que você já deu. Eu já estou entregando o microfone, mas Deus está falando, pastor Aguinaldo. Tem jovem recebendo presente. Tem jovem recebendo presente aqui em Valparaíso.
Ora bacalabacai. Surgiu um exército, surgiu. Alebarabacalabá. Para que, meus irmãos? Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Ora bacalabaraba xarabá, ora bacalabaraba, ora bacalabacalabacalabaxai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Olha aí, Jesus. Ora bacalabaia. Aleluia. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para terminar agora, 5 cadeias. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Tem presente, tem presente, tem presente. Cadeias quebrando. Meu Deus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeia quebrando. Ouço cadeia. Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias. Aonde houver uma mão levantada aqui na frente, aonde houver uma mão levantada aqui na frente, receba presente de Deus agora. Aleluia. Antes de você voltar para o teu lugar, moça, dá um abraço numa moça que estiver do teu lado. Moço, dá um abraço antes de voltar e diga: tem presente de Deus para a tua vida hoje. Oh, glória ao Cordeiro. Oh, o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Toma posse nesta noite do presente de Deus para a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa Deus te encher, jovem. Deixa Deus te encher. Deus quer usar esta geração. Aleluia. Quero perguntar nesta noite, se há entre nós algum jovem que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou alguém que, tendo já entregado a sua vida para Jesus, decidiu parar na sua caminhada, mas hoje Jesus Cristo te chama para voltar ao aprisco de Deus. Oh, meu Deus, tem uma presença gloriosa do Espírito aqui. Nehanzu ramacalabandaiasse, naramanduri micalabandaiasse. É noite de Deus restaurar dons aqui espirituais. Você que não louvava, é tempo de voltar a louvar, é tempo de voltar a pregar. Recebe nesta noite renova. Ai, 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 meu Deus. Negão de gaia charamandurai. Ai, 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 ai. Está voltando para Jesus? Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aonde está a segunda alma nesta noite?
Eita, meu Pai do céu, quando Jesus está no recinto, irmão, pode sair da frente o inferno, pode sair da frente os demônios com os seus anjos, porque a igreja marcha, e marcha triunfantemente, porque aquele que é maior está aqui. Pecalabachandaraia. Onde está a segunda alma? Tem a segunda alma para Jesus nessa noite? Alguém que quer voltar, mas volta depressa. Ei, não tem mais tempo. O mestre está vindo aí. O mestre está às portas. Vamos orar por esta serva de Deus aqui. Qual o nome da irmã? Irmã Neia. A irmã Neia está regressando, aleluia, para a casa paterna. Oh glória! Está tendo festa no céu nesta noite. Está tendo festa no cruzeiro, mas está tendo festa no céu. Glória ao Cordeiro de Deus. Orem comigo agora pela vida desta serva de Deus. Pai celestial, em nome de Jesus, aqui está, Senhor Deus, esta tua filha, que nesta noite, tendo o teu Espírito Santo visitado ela, renovado as forças dela, Senhor, o Senhor a faz entender que é tempo de voltar para a tua casa. Pai justo, recebe agora a tua serva, ó Deus da força, da graça, renova, Senhor, as suas forças para que ela possa permanecer firme até o dia da tua volta gloriosa. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, olhe para cá. Nós já vamos dar a bênção apostólica para encerrar aqui este culto. Eu quero louvar a Deus pela vida desta juventude da COJAD do setor Valparaíso. Dizer a estes jovens que estão aqui, cada um de vocês são diferencial nesta geração. Daqui para frente as coisas vão piorar cada vez mais. Daqui para frente, se as coisas já estão difíceis, serão piores daqui a 10 anos, 20 anos. E vocês serão o diferencial desta geração. Nunca neguem a Jesus. Nunca deixem de pregar a palavra da verdade. Eu sei que tem jovens pregadores aqui, tem missionárias aqui no meio destas moças. Ei, moça de Deus, coloca a palavra de Deus da verdade na tua boca e fale a verdade, custe o que custar, fale a verdade. Ei, meu Deus, irmão, tudo caminha para uma perseguição contra a igreja de Deus mais forte do que a que nós estamos vivendo. Estamos caminhando para isto. As leis que tramitam lá no Congresso, estamos caminhando para isto. Mas enquanto mais perseguições o diabo enviar para a igreja, sabe o que vai acontecer? Vai Deus levantar uma geração que vai pregar, e se o diabo pensa que vai levar vantagem nessa, ele vai sair derrotado, porque ele vai se levantar, mas o Deus de Israel está conosco. Ai, meu Deus. Da calabambaiaçé, era babaragashambaraya, namanturabacalabandarabaxae. Meu Deus, lai decou mandar rebergou vendas. Deus abençoe nosso coordenador, irmão Leandro. Deus abençoe os coordenadores nas congregações. Meu amigo pastor André, que Deus continue te usando com esta graça. São estes pregadores, os pregadores da última hora, que não estão preocupados com a fama. Aleluia, porque quem está preocupado com a fama não prega a verdade,
prega o que os outros querem ouvir. Ei, e tem muitos assim hoje. Mas quem tem compromisso com a palavra, ele não está preocupado com a fama. Aleluia. Deus abençoe Cojade. Deus abençoe a igreja do Cruzeiro. Deus abençoe pastor Pinho. Estenda a sua mão assim em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eita, meu Deus do céu. Uregandaramachandaraia. Meu Deus do céu. Negandorama. Eremikalamandaiassé. Decai. Orimihai. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as doces consolações no Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor e com toda esta juventude, não somente agora, mas para toda a eternidade. Todos dizem: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, a vitória Cojade é nossa pelo sangue de... Dá um abraço nesse irmão, nesta jovem que está ao teu lado, e diz que a vitória... Deus abençoe, missionária irmã Graziela. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Leva esta presença contigo, em nome de Jesus.